Fique de pé mesmo. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Cantares de Salomão, capítulo 6, versículo 2 e versículo 3, livro de Cantares de Salomão. Capítulo 6, versículo 2 e 3. Posso ler? Sim ou não, gente? Tem gente viva aí? Pode ler? Diz assim: O meu amado desceu ao seu jardim, aos canteiros de bálsamo, para apacentar nos jardins e para colher os lírios. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Ele apacenta entre os lírios. Vou ler de novo. O meu amado desceu ao seu jardim, aos canteiros de bálsamo, para apresentar nos jardins e colher os lírios. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu, e ele apacenta entre os lírios. Pode se sentar, nós já oramos. Hoje eu queria compartilhar com vocês um tema que o Espírito Santo ministrou na minha vida de ontem para hoje, enquanto eu estava com a pastora Viviane, e enquanto eu preparava essa palavra logo cedo pela manhã. E o tema da minha palavra hoje, eu queria que você repetisse comigo. Diga assim: o rei, mais forte, gente, o rei está no campo. Qual que é o tema da palavra? O rei está no campo. Mais uma vez, o rei está no campo, para você ficar guardado. Essa semana é uma das semanas mais importantes do ano, segundo o calendário bíblico e segundo as escalas e mantos proféticos que são derramados sobre as nações. Eu estou dizendo isso para você porque, pelo calendário bíblico, nós estamos antecedendo 3 grandes festas que vão se iniciar a partir da semana que vem, e que elas têm uma representatividade no mundo espiritual, e também nós temos legitimidade, através dessas festas, de reivindicar algumas coisas bíblicas na nossa vida. Essas 3 festas que vão começar a ser comemoradas a partir da semana que vem, a primeira festa é a festa de Rosh Hashanah, que nada mais é do que o ano novo bíblico, ou o aniversário da criação. Segundo as escrituras sagradas, nós estamos aproximadamente, desde a criação de Adão até os dias de hoje, no ano 5.782. Então, em Rosh Hashanah, nesse final de semana que vem, nós comemoraremos o Ano Novo Bíblico. Depois de Rosh Hashanah, vem uma outra festa, que é a festa de Yom Kippur, que até já está mais ou menos popularizada na mídia. Silvio Santos comemora Yom Kippur, e outros artistas começaram a comemorar o Yom Kippur, que é o dia do jejum, o dia do julgamento. E nós pregamos aqui o ano passado e o ano retrasado sobre essa festa, e ela vai ser dia 16 de setembro. Depois, 2 semanas para frente, no dia 20 até o dia 27, nós teremos a festa de Sukkot, que é a festa dos tabernáculos, que nós, se você é da casa de paternidade já há algum tempo, você sabe que nós sempre comemoramos essa festa já há alguns anos, e a gente coloca as nossas barracas, monta as barracas lá fora, e ali celebra a presença do Senhor entre nós, tabernaculando no meio do povo. Só que esse ano estão impedidas festas ainda externas da igreja, e nós vamos montar aqui as barracas na festa de tabernáculos aqui dentro da igreja, e vamos celebrar aqui essa grande festa. Então eu disse para vocês que quantas festas mesmo estão para acontecer nas próximas semanas? Quanto, gente? Vamos ver se está ligado. 3. Essas festas que eu citei para você não são muito conhecidas por nossa cultura, porque nós não temos no cristianismo ocidental a cultura de celebrá-las. Isso se dá porque o calendário ocidental, ele é diferente do calendário bíblico. Se você não sabe, eu vou te ensinar hoje. O calendário bíblico, ele é lunar. E o calendário ocidental que nós seguimos é um calendário que? Solar. Os dias do nosso calendário são contados pelo nascer e pelo pôr do sol. Quer dizer, quando a gente olha segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, janeiro até dezembro, no ano 0 até o ano de 2021, toda essa contagem desses dias é através do ciclo do sol. Quantas vezes a Terra gira em torno do sol, ou quantas vezes ela gira em torno de si mesma. Portanto, a forma que nós contamos os dias, meses e anos é no sistema de um calendário solar, diferente do calendário bíblico, que é um calendário lunar. E no Ocidente, ou no mundo ocidental, as festas que nós carregamos como cultura, elas têm uma influência muito grande da cultura romana, porque nós somos oriundos da Igreja Católica Apostólica Romana.
Portanto, muitas festas que o cristão ocidental celebra são festas que têm ligação com Roma, são festas que têm ligação com o paganismo. Só que o calendário bíblico, ele não é solar. Os dias da Bíblia não são contados pelo sol, mas sim contados pela lua. Portanto, o calendário bíblico, o calendário de Deus, ele é um calendário lunar. Quer dizer o quê? Que os dias, meses e anos, eles são contados pelos ciclos da lua. E então as festas no calendário bíblico, elas são festas lunares, descritas na Bíblia e que têm o seu calendário segundo a lua ditando os seus tempos. E é importante sabermos os calendários bíblicos, porque as estações de Deus estão debaixo desses calendários. Quer dizer, quando eu quero reivindicar alguma coisa no mundo espiritual, ou há uma propensão maior para um certo assunto bíblico, você deve olhar para o calendário lunar, para o calendário bíblico e entender como Deus está falando entre as nações. Portanto, eu e você temos que aprender mais sobre esse calendário do Senhor, mais sobre o calendário bíblico, para que a gente possa entender, querido, que Deus fala através de estações. Quer dizer, o próprio livro de Eclesiastes, Salomão vai dizer que não há nada novo debaixo do céu. Quer dizer que todas as coisas se repetem ano após ano, pois a forma que o Senhor dialoga com o seu povo é uma forma cíclica. Portanto, o que aconteceu no ano passado, ou a palavra profética do ano passado, em determinada estação, ela se cumpre novamente no ano que nasce. Por isso a gente precisa entender o calendário lunar de Deus e entender as festas que compõem esse calendário, porque cada festa dessa, olhe para mim, tem uma representatividade importante no reino de Deus e algo que eu e você podemos tomar posse no mundo espiritual e trazer para a nossa vida no dia a dia, e aí então trazer as bênçãos do Senhor invocadas sobre a nossa vida. E como eu citei para você no início dessa mensagem, nós temos 3 grandes festas que irão iniciar agora: Rosh Hashanah, Yom Kippur e Festa de Tabernáculos. E essas festas caem no calendário bíblico no mês de Tisrei. O mês de Tisrei é o mês 7º do calendário bíblico. Quer dizer, é o calendário do mês bíblico, ele está no 7º mês, como se fosse o mês de julho para nós aqui, contando de janeiro até dezembro. Só que diferente de nós, no calendário solar, que é o nosso calendário, no ciclo lunar, o 7º mês do calendário bíblico se comemora o Ano Novo. É diferente, o nosso Ano Novo, ele começa em janeiro, quando termina no calendário solar, dezembro, inicia em janeiro um novo ciclo, quer dizer, um novo ano. Já no calendário bíblico, o 7º mês é o primeiro mês do Ano Novo. O primeiro mês é contado através da festa de Páscoa, que é o mês de Nissan, e ali se conta 7 meses depois do mês de Nissan, e é o mês de Tisrei, que é o mês do Ano Novo Bíblico, ou do aniversário da criação. E nesse mês de Tisrei, no 7º mês, essas 3 festas entram juntas na entrada desse mês, que é Rosh Hashanah, Yom Kippur e Tabernáculos, que se iniciam nesse 7º mês. Só que para iniciarmos essa festa, ou essas 3 festas que vão começar semana que vem, nós vamos pregar sobre Rosh Hashanah domingo que vem, depois vamos pregar sobre Yom Kippur e depois sobre Tabernáculos, para que você entenda essas 3 festas e o que ela traz para você de concreto na sua vida. A gente precisa de uma preparação antes que ocorram essas festas. Toda festa bíblica, querido, preste atenção, ela tem uma preparação antes que aconteça. Quando você olha nas Escrituras, o povo de Israel, antes de celebrar uma festa, eles se preparavam para iniciar essa celebração. E antes do mês de Tisrei, antes do 7º mês, que é o mês do Ano Novo Bíblico, existe o entendimento que há uma preparação no 6º mês anterior ao 7º, que é chamado ao mês de Elul. O mês de Elul é o 6º mês no calendário bíblico, que antecede o 7º mês, aonde vão vir essas 3 festas. E o mês de Elul é o mês que nós estamos agora, quer dizer, nós estamos no final desse mês de Elul. E esse mês, o mês de Elul, 6º mês do calendário bíblico, ele é também chamado o mês da presença. Chamado o que, gente? O mês da presença. E ele também é chamado, segundo a tradição bíblica, como o mês onde o rei está no campo. O mês de Elul, que é o 6º mês, é também conhecido como o mês que diz que o rei está no campo. Pastor, o que é essa expressão?
Esse mês, e essa expressão, o rei está no campo, é baseado exatamente na nossa leitura hoje bíblica de Cantares de Salomão, capítulo 6, do versículo 2 e 3, que diz assim: o meu amado desceu ao seu jardim, aos canteiros de especiaria, para descansar no campo e colher lírios. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Ele descansa entre lírios. Esse texto de Salomão, ele escreve um dos seus livros, chamado Cantares de Salomão. E esse livro é um livro que tem duas ramificações importantes. Primeiro, ele é um livro que fala muito sobre o relacionamento entre uma mulher e um homem, quer dizer, entre casais. Portanto, ele tem em sua função instruir casamentos. Mas ele tem uma outra função, que é fazer uma analogia ao Messias, uma analogia ao rei de Israel, uma analogia àquele que iria de vir para governar a nação. E então, Salomão escreve, baseado no livro de Cantares, com uma tradição que já existia no povo de Israel, exatamente no 6º mês, que era o mês de Elu. Quando ele escreve no capítulo 6, versículo 2 e 3, ele nada mais, nada menos está fazendo uma alusão para aquilo que já acontecia no meio do povo, que tinha um rei, e ele era o rei Salomão. E naquela época do rei Salomão, e na época dos reis bíblicos, durante todos os meses da Bíblia, o rei passava longe do povo. Ele estava no seu palácio, ele estava no seu governo, ele estava tomando grandes decisões, ele estava com a sua família real, com a sua equipe de exército real, mas ele não ia até o campo para visitar o povo. Ele não tinha contato com a população, pois o rei permanecia na cidade, o rei permanecia no palácio. Só que esse mês de Elu, na tradição, o rei, uma vez por ano, no 6º mês bíblico, ele saía do seu reinado, saía do seu palácio, saía da cidade, trocava as suas vestes reais, que era de linho puro, que era de especiarias, de várias pedras preciosas, e colocava uma roupa simples de camponês. E ele descia do seu palácio e ia no campo encontrar com os camponeses. E ali ele ajudava os camponeses a colher os lírios, ajudava os camponeses a colher os frutos. E então ele começa a ter um contato com o povo, uma vez por ano, o rei de uma nação. Se você ler, por exemplo, lá a sua Bíblia, no livro de 2 Samuel, capítulo 12, versículo 20, você vai ver que Davi, no mês de Elu, no 6º mês, ele muda a sua veste, pega a arca do Senhor da aliança e vai dançar com o povo, e ali ele distribui pão e carne para aquelas pessoas, em sinal de humildade, aonde o rei descia do seu palácio e ia ter com o seu povo. Naquela época, no mês de Elu, no exato momento, no 6º mês, o rei descia para o povo, e as pessoas tinham a oportunidade de falar com o rei, de tocar no rei. Uma vez por ano, no mês de Elu, no 6º mês, era o rei, ele estava no campo, e as pessoas tinham oportunidade, queridos, de chegar perto do rei e colocar as suas causas para ele, quer dizer, os seus problemas, aquilo que o rei precisava julgar, aquilo que o rei precisava decidir, e que durante o ano todo eles não tinham noção do que o rei estava lá no seu palácio, quer dizer, o rei não tinha noção das suas dificuldades, mas uma vez por ano ele descia até o campo para escutar as suas angústias. E ali o rei, uma vez por ano, no 6º mês, no calendário bíblico, no mês e reclamações do povo, sentia as necessidades do povo e voltava para o seu palácio para julgá-las e executar segundo a lei do Senhor. Quantos estão comigo? Digam amém aí. O mês de Elu, ou 6º mês do calendário bíblico, era chamado o mês da intimidade com o rei. Era o mês que o rei descia do seu palácio para ser íntimo com o seu povo, para ser próximo do seu povo. O mês de Elu, o 6º mês, era também chamado o mês que ele escutava as súplicas do povo, ele escutava as petições do povo, ele fazia uma oitiva com o povo, ele escutava as suas demandas e as suas reclamações e tentava resolvê-las, porque ele era o rei e aquelas pessoas eram os camponeses. O que eu gostaria de ensinar para vocês hoje, como pastor dessa igreja, que o Espírito ministrou ao meu coração, que nós estamos no mês de Elu, no 6º mês do calendário bíblico lunar. E eu quero dar uma palavra para você hoje, que nesse mês, o rei, ele está no campo. E se o rei está no campo, isso significa que gera uma atmosfera espiritual no nosso meio, de íntima, profunda legitimidade e intimidade com o rei.
Há um tempo profético vivendo hoje, olhe bem para mim, que eu e você podemos usufruir de intimidade e legitimidade com o rei. Intimidade porque o rei está no campo e você precisa estar mais perto dele. Há uma palavra e há um tempo profético sobre as nações, aonde o rei está mais próximo. Aí você vai dizer, pastor, mas em Atos 2, o Espírito Santo já desceu, ele está mais próximo. Sim, o Senhor, através do Espírito dele, está 24 horas ao teu lado. Mas existe debaixo de um calendário de Deus, debaixo de uma estação profética de Deus, aonde Deus está mais presente, onde Deus está mais forte, onde Deus está mais com você, aonde a presença dele está inundando todos os seus filhos e todos aqueles que o servem. E essa é uma atmosfera profética para que eu e você podemos buscar essa intimidade e essa proximidade com o rei. E é uma estação de legitimidade, preste atenção, porque ele vai ouvir as nossas súplicas, vai ouvir as nossas necessidades, das mais complexas às mais simples, e até Rosh Hashanah vai trazer elas julgadas em Yom Kippur através do veredito, e o Senhor irá ouvir as nossas súplicas, e todas as nossas petições o Senhor vai recolher, as nossas angústias o Senhor vai recolher, os nossos problemas o Senhor vai recolher. Então há um momento propício para que eu e você possamos buscar tudo aquilo que nós temos em oração diante do Senhor. Portanto, querido, olha para mim. Se há um tempo de aumentar a sua busca de intimidade com o rei, é nesse mês. Ou melhor, nesta última semana, pois o mês de Elu termina daqui uma semana. Se há um tempo de intimidade que você precisa aumentar a tua intimidade com Deus, é nesse tempo agora. Se há um tempo para você refletir, botar a mão na sua consciência e parar para pensar como é que está a tua vida devocional hoje, como é que está a tua vida de intimidade com o rei, como é que está hoje a sua vida de devocional, quantas vezes você se prostra diante do Senhor para orar, fazer coisas simples na sua vida, como dobrar o seu joelho e orar ao Senhor e buscar uma direção dele para os seus problemas. É um tempo para que eu e você possamos colocar a mão na consciência e ter uma retomada de ter tempo com Deus, de ter tempo de oração, de ter tempo de leitura bíblica, de ter tempo de jejum, de ter tempo de intimidade com Deus. Nesse mês de Elu, querido, é tempo da gente colocar a mão na consciência e diminuir a correria. Pois quando o rei chegava no campo, naquela época, o povo largava suas ferramentas e ia se encontrar com ele. E essa semana, até a festa de Rosh Hashanah, a gente precisa diminuir a nossa correria. A gente precisa arrumar tempo no nosso dia para se encontrar com o rei. A gente precisa desacelerar. E querido, posso falar para você? Você já parou para pensar como é que o meu dia e o seu dia são corridos? Sexta-feira eu estava conversando com a Brumara no trabalho lá com a Ana Carla, e um olhou para a cara do outro e falou assim, nossa, parece que segunda-feira foi ontem, já era sexta-feira. Se você parar para pensar, seu sábado ontem passou rápido ou passou devagar? Rápido ou devagar, gente? Rápido. Amanhã já é segunda-feira. Aí na hora que você piscar o olho já é sexta de novo. Aí a gente está aqui a semana que vem no culto de novo. E a nossa vida se torna automática, onde a gente acorda de manhã, faz as mesmas coisas sempre, uma correria, você encontra com as pessoas, correria, olha, estou numa situação, tem que resolver isso, tem que resolver aquilo, aí acorda de manhã, correria o dia inteiro, correria à noite, e em muitas vezes, querido, você correu de um lado para o outro, trabalhou muito e não resolveu nada. Porque quando a gente corre, quando a gente fica de um lado para o outro, quando a gente fica buscando coisas para resolver os nossos problemas, a gente não entrega para o rei, não entrega para Deus, não entrega para o Senhor, porque Deus olha para a gente e a gente acredita que através do nosso braço, através da nossa correria, através da nossa força, a gente consegue resolver as coisas e não consegue. Porque eu e você somos totalmente dependentes de Deus. Todas as petições que nós temos na vida, todas as angústias, todos os nossos problemas, querido, só são resolvidos quando o rei dá a última palavra sobre a minha vida e sobre a sua vida. Quando o rei diz faz, acontece. Quando o rei diz fecha a porta é fechada. Só que nós, com a força do nosso braço, com a nossa correria, com as coisas do dia a dia, a gente não para
para ouvir o rei, não para abraçar o rei, não para colocar as demandas para o rei. E essa última semana do mês de Elu, do calendário bíblico, do calendário lunar, a gente precisa ter tempo, olha para mim, para mudar a nossa vida de encontro com o rei, mudar a nossa trajetória de devocional. É tempo para a gente parar e pensar e colocar as nossas causas diante do rei em oração. É tempo, querido, eu e você pararmos para ler Bíblia, para Deus falar conosco, para termos palavras proféticas saídas daqui. É tempo para a gente parar de chegar atrasado em reuniões, parar de chegar atrasado em culto, parar de deixar de frequentar célula, parar de vir às reuniões na igreja, porque é nesse lugar, é quando você abre a sua Bíblia, é quando você dobra o seu joelho que o rei entra no campo, entra na sua batalha, entra nas suas lutas, e ele te dá vitória quando você coloca diante dele. O Senhor, ele é fiel e ele nos dá vitória. Esse mês é um mês de preparação, diga assim, preparação. Em Elu, a gente está sendo preparado para o Rosh Hashanah e para o Yom Kippur. E é tempo da gente parar para se preparar, porque tem gente aqui nessa noite, como tinha muita gente de manhã na hora que eu vim pedir o apelo aqui na frente, que não tem parado para orar, para estudar e para cultuar. Tem gente esse ano que não pegou a Bíblia para ler um capítulo sequer. Tem gente aqui no nosso meio hoje que não leu um capítulo da Bíblia durante o ano inteiro, que só leu Bíblia, preste bem atenção, quando estava aqui no culto, lá no telão, ou quando você está na sua célula e o teu líder pede para você abrir um texto, e ali você interage através desse texto. Tem gente que passou o ano inteiro e não leu um capítulo das Escrituras Sagradas. Tem gente que passou o ano inteiro, ou o dia inteiro hoje, e fez sua primeira oração quando começou o culto. Teve gente que ficou a semana inteira, e a primeira vez que cantou um louvor para Deus foi hoje, às 18h30, quando a Thaís começou a cantar junto com o Ministério de Louvor aqui. Passou a semana inteira sem cultuar a Deus, passou a semana inteira sem devocional, passou a semana inteira sem ler Bíblia, passou a semana inteira sem orar. Aí o único momento que ele ora é quando ele entra na igreja, levanta as mãos e, de uma forma hipócrita, diz que tem conexão com Deus. Tem gente que tem entregue um culto a Deus, desleixado, displicente, porque só vem aqui uma vez por semana, abre o texto uma vez por semana, ora uma vez por semana e adora uma vez por semana porque está aqui dentro. Você acha de verdade que 2 horas por semana num culto como esse sustenta você na fé? Sustenta? Sim ou não, gente? Não, sustenta não. Sustenta não. Daqui a pouco você está se afastando, aí daqui a pouco você está vindo uma semana sim, uma semana não. Aí daqui a pouco é um mês sim, um mês não. Aí daqui a pouco você sai por aquela porta e não volta mais. Por isso, no calendário bíblico, ele é importante, porque esse mês, que é o mês de Elu, o rei está no campo, e há uma estação profética de aproximação e de intimidade com ele. Se você entrou aqui nessa noite, você está distante do rei, você não ora, você não jejua, você não lê Bíblia, você não se aprofunda em Deus, você só vem nas reuniões uma vez por semana. Há uma estação profética, porque o rei está no campo e ele quer se aproximar intimamente com você, para que você retome a sua vida com ele, para que você conserte a sua vida de oração, para que você conserte a sua vida de leitura bíblica. Querido, é hora de você consertar com o rei todos os atrasos e todos os desleixos da sua vida. Sabe por que eu vim com a Bíblia de papel hoje? Que o Espírito Santo falou comigo assim: eu quero que você volte a usar a Bíblia de papel. Só um glória a Deus. Que bom, tem 2 que estão entendendo o que eu estou falando. Sabe por que Deus mandou usar a Bíblia de papel? Porque Ele falou para mim assim: Leandro, para que você tem uma Bíblia no celular se você usa mais o Instagram e o Facebook do que ela? Deus falou comigo assim: você lembra como é que eram as suas primeiras Bíblias quando você se converteu? Aí eu falei: Senhor, lembro. As minhas Bíblias, não sei a sua, você quer mais
talvez mais antigo, como eu sou, né? Eu tenho 21 anos já de crente. Minha Bíblia tinha uns morrinhos assim, ó. Você sabe por que ela tinha esses morrinhos? Porque muitas vezes eu abri o texto e Deus falava comigo de uma forma tão profunda que eu começava a chorar e as lágrimas caíam na Bíblia. Quem tinha a Bíblia assim? Levanta a mão. Né? Quanto tempo a gente não chora lendo uma palavra? Quanto tempo você não abre um texto e o Espírito Santo fala com você de uma forma profunda e você chora lendo as Escrituras? Isso é sério. Sabe por que é sério? Nunca na história do Evangelho se teve uma igreja tão fraca de Bíblia. Nunca na história do Evangelho teve uma juventude tão fraca de ler as Escrituras. E quando eu falo juventude não é só de idade não, juventude até de tempo de igreja, que as pessoas se convertem e só alimentam com o que o pastor fala, com os trechinhos de vídeo que você vê no Instagram e no YouTube, e ali você está completamente desconectado. Ei, o mês de Elul é um mês de retomada de intimidade. É um mês de retomada de leitura bíblica. É um mês de se aproximar com Deus e não ficar nessa vida desconexa que você está, nessa correria louca. Você tem tempo para tudo, menos para o rei. Você tem tempo para todas as coisas, menos se colocar diante do rei, se prostrar e ouvir uma palavra do rei. Se você soubesse, se eu soubesse, se nós soubéssemos, que nos maiores momentos de angústia da nossa vida, assim como eu já vivi na história do Evangelho, durante esses 20 e poucos anos de igreja, querido, quantas vezes eu estava angustiado, eu estava triste, eu estava atribulado, Satanás queria me destruir, eu estava em situações da minha vida, seja na história desses 20 e poucos anos de crente, que eu orava, dobrava o meu joelho, abria um texto, e quando eu abria o texto, parecia que Deus se materializava na minha vida, e Ele falava de uma forma poderosa, e eu recebia uma palavra de consolo, eu recebi uma palavra de confronto e entendia que no momento da adversidade Deus estava comigo ali, porque Ele falava comigo ao abrir das Escrituras, Ele saltava no meu meio e eu sentia que Ele era meu e eu sou dele. No mês de Elul, antes de Rosh Hashanah, antes de Yom Kippur, é a oportunidade que Deus dá, porque o rei está no campo para abraçar você, para você se aproximar dele de novo, para você inverter a sua rotina de correria e entrar numa rotina de devocional com Deus, de proximidade com Deus. Pastor, mas eu já ouvi tanta palavra sobre devocional e oração, isso é tão básico. É, meu irmão, o difícil não é fazer avançado, o difícil é fazer as coisas básicas, porque avançado a gente já sabe como é que a gente faz toda hora, mas básico a gente se perde, a gente esquece. Há uma guerra no mundo espiritual, meus irmãos. Satanás, ele quer de qualquer maneira que eu e você não leamos Bíblia, não oremos e não realizemos nada do que diz respeito a uma vida devocional. No mês de Elul também, além de um mês de intimidade, é um mês de legitimidade. Como é isso, pastor? Que tal agora, nesse mês, você parar de reclamar e de pedir ajuda para quem não pode te ajudar? O rei está no campo e você tem que reclamar com ele. Você tem que colocar suas súplicas diante dele, pedir para o rei, querido. É uma estação da oitiva de Deus, é uma estação onde Deus está ouvindo as suas petições, conforme Salomão escreve em Cantares 6, é a hora que o rei está no campo. Então você chega diante de Deus: Deus, eu não aguento mais esse sofrimento nessa área, eu não aguento mais sofrimento nisso, eu não aguento entrar mais nessa situação. É o tempo onde eu e você temos que dobrar os nossos joelhos, entrar na súplica, entrar na intimidade e entrar na legitimidade de pedir a um rei, que além de ser Senhor, é o nosso Pai, e Ele ouve as nossas súplicas. E a Bíblia vai dizer que qual o pai que o filho pede pão, ele dá pedra, e qual o pai que o filho pede peixe e ele dá cobra? Não, o nosso Deus, o nosso Rei e o nosso Pai, Ele está com os ouvidos atentos nesse mês para ouvir as suas súplicas, para entrar nas suas batalhas, para entrar nas suas petições, te dizer: meu filho, você não está sozinho, eu estou contigo aonde quer que você ande. Só que para isso você tem que crer, você tem que crer. Há algo profundo que eu preciso falar para você nessa noite. Se há um período de legitimidade
para a petição das suas angústias com Deus essa semana. Vou te desafiar, faz uma lista de tudo que você precisa. Tudo que você tem reclamado. Quem às vezes reclama da vida aí? Levanta a mão. Só eu, só? Você acorda de manhã. Ai. Tem isso para fazer. Tem isso para resolver. Nunca o mundo teve tão ansioso. Nunca as pessoas estiveram tão preocupadas. Sabe por que isso acontece? Nós estamos ansiosos e preocupados porque a gente resolve as nossas pelejas com a força do nosso braço. E quebra a cara a maioria das vezes. Mas nessa semana de Elul, é um mês que a gente tem que pegar uma lista do que a gente precisa. E colocar diante de Deus as nossas angústias, as nossas súplicas e os nossos pedidos. Mas escute bem. Antes de você fazer uma lista do que você precisa pedir, faça uma antes do que você precisa mudar. Isso porque muita coisa que você vai pedir para Deus fazer vai ser diretamente proporcional ao que você estiver disposto a mudar. Porque muita coisa que está dando errado na nossa vida hoje, não é porque Deus não está nos abençoando, mas é porque nós estamos tendo posições erradas e nós estamos consertadas. Nesse mês de Elul, nesse tempo, é um tempo de legitimidade e de intimidade. Portanto, essa semana, busque um nível de intimidade que você não busca há muito tempo. Busque um nível de legitimidade de oração, de pedir para Deus coisas que você não pede há muito tempo. Não é porque você não acredita que Deus possa fazer, é porque você está ocupado demais fazendo essas coisas. Você precisa entender que a tua vida e a minha vida, ela depende 100% do Senhor. E o próprio Jesus diz em Mateus 6, que nós devemos o quê? Não andar ansiosos com coisa alguma. Nem com o que é a vez de comer, nem com o que é a vez de vestir, nem com o que é a vez de beber. E ele compara esse texto do rei que está no campo, pede para observar os lírios, para observar os pássaros, querido. Tudo o Senhor cuida. Deus tem o controle de todas as coisas na mão. Mas nessa semana de Elul, de Rosh Hashanah, é tempo da gente parar de correria e entrar na dependência. É o tempo da gente parar para refletir como é que está a nossa vida medíocre de devocional. Eu falei hoje de manhã que eu tomei tanta pancada na boca do estômago, tanta pancada. Você pensa que uma palavra dessa é só para você? Não. Primeiro pega aqui, ó. A gente que é pastor, vou contar para vocês. A gente tem uma vida louca. E quando você é pastor e outras coisas como eu sou, a vida é mais louca ainda. Só que a gente já sabe como é que faz. Há uma estatística de que os que mais morrem afogados são aqueles que sabem nadar. E a estatística mostra que os aviões que mais caem são aqueles que têm os pilotos mais experientes. Por que isso acontece? Porque o tempo faz com que a gente acha ou acredite que a gente está fazendo certo, porque as coisas continuam sempre do mesmo jeito. E a gente que é pastor, a gente prega praticamente todos os domingos, a gente já leu a Bíblia não sei quantas vezes, já fez curso de teologia, já fez um monte de coisa, e fora o tempo de evangelho que a gente tem. E a gente já sabe o que fazer, a gente já sabe que a gente tem que pregar, a gente sabe que vai ter que ter umas músicas antes, uma palavra de oferta antes, e a gente prega. E essa semana eu estava refletindo sobre isso, o Espírito Santo me deu na boca do estômago. Eu estava no meu quarto, poucos momentos, né, de relaxamento que eu estava lá, e eu peguei meu Instagram, e eu comecei a olhar uma página do Instagram chamada Sobe na Vassoura e Anda. Você já viu isso? Esse Sobe na Vassoura e Anda é uma página só de memes evangélicos. É um pastor pregando que vai subir em cima da caixa, aí ele escorrega assim, cai no chão. É gente que erra o hino, o músico está cantando num tom, e o músico está tocando num tom, o cantor está cantando no outro. Só os troços bizarros que acontecem na igreja. Sabe o que aconteceu? Eu fiquei 1h30 assistindo aqueles vídeos, rindo pra caramba, dando gargalhada pra lá.
E dava risada. Depois eu mostrei para o pastor Vitor, para a pastora Aline. E dava risada. Oh, mas que coisa boa. Fiquei ali só relaxando, vendo aqueles vídeos. Engraçado a beça. Não há nada contra você ver não, tá? Mas é quando eu preparava essa palavra de manhã hoje, o Espírito Santo falou assim: se você passasse essa 1h30 que você ficou no sobe na vassoura e anda, no mistério de verdade, né? Na minha presença, você não imagina o que eu seria capaz de fazer na sua vida e na vida da sua igreja. Ó, na boca do estômago. No mês de Elul, a gente para pensar assim: quão medíocre está a minha vida espiritual e quão medíocre está meu devocional com Deus. Quanto tempo você não ora? Quanto tempo você não jejua? O jejum de crente hoje virou dieta da proteína. Não é verdade? Jejum intermitente, mas vai perder peso, não para ganhar no mundo espiritual. Quanto tempo você não lê Bíblia? Pegou uma Bíblia e falou assim: eu vou sentar hoje para ler Bíblia. Eu vou ler hoje Gênesis, vou ler Êxodo, vou ler Levítico. Eu sou de uma época que a gente sabia a Bíblia inteira de cor, porque senão o pastor pregava, não tinha telão, aí você tinha que buscar rapidinho aqui. E se você não decorasse esses livros, toda a Bíblia, ele falava um texto, e na hora que ele acabou de ler, você não tinha achado ainda. Hoje, com a tecnologia, com o telão, a gente não sabe nem as sequências dos livros da Bíblia. E tem uma vida espiritual completamente medíocre. Eu gosto de pregar sempre com aplicações para a nossa vida. E eu queria desafiar, eu como pastor dessa igreja, desafiar você como filho dessa casa. Quantos querem um desafio aí? Dê um glória a Deus bem forte aí. Então eu queria te dar coisas simples hoje. A primeira coisa simples que eu queria te dar é o seguinte: eu queria que todos nós, nessa semana, não só essa semana, mas todo mês e toda a vida, a gente aprendesse a ter uma vida de devocional com o Senhor. E eu queria propor para vocês que todos nós, depois eu vou gravar um vídeo amanhã para reforçar isso, para o teu líder enviar no seu WhatsApp, e você está olhando nas redes sociais também, para que todos nós criássemos o hábito de fazer um devocional todos os dias antes da gente dormir. Porque você já parou para pensar quanto tempo você fica no telefone de celular antes de dormir? Quem fica no celular antes de dormir aí? Levanta a mão. Ah, se eu e você ficássemos na presença. O rei está no campo e a gente está no celular. O rei está presente e a gente está no sobe na vassoura e anda. O rei está presente e a gente nem pega a Bíblia. O aplicativo é porque eu não sei se tem. Quem é mago da tecnologia aí pode falar para mim. Mas deve ter. Se a gente pudesse olhar no nosso celular, quanto tempo nós abrimos o aplicativo da Bíblia? Quantas vezes nós abrimos o aplicativo da Bíblia? Quantas vezes nós ficamos com ele aberto? E quantas vezes a gente abriu o Instagram e o Facebook? Ia ser vergonhoso para nós. E eu queria desafiar você como igreja hoje de fazer o seguinte: nós vamos aprender a fazer devocional de novo. Sabe o que a gente vai fazer? Todo dia, à noite. Todo mundo vai parar antes de dormir, entrar no seu quarto, dobrar o seu joelho, colocar uma canção e gastar aí pelo menos uns 15 minutos com o Senhor, orando. Você já tem hábitos pré-determinados na sua vida. Você falou que antes de dormir você pega todo dia o quê? O quê, gente? Celular. Quem aqui tem o hábito de antes de dormir escovar o dente? Se não tem, receba agora esse hábito, em nome de Jesus. Que ninguém aguenta dormir com um dragão do lado, você que é casado. Mas você tem hábitos, antes de dormir, o que você faz? Pega o teu telefone celular, vai no banheiro, faz xixi, não é verdade? Escova o dente, depois você deita na cama. E aí o rei fica parado do seu lado, pensando assim: você não vai falar nada comigo não? Eu te dei hoje de manhã um livramento, você estava indo para o seu trabalho, Augusto, olhei o Augusto aqui agora. E na hora que você estava lá instalando um negócio de gás lá, ia explodir, sabia? Mas eu te livrei com a minha mão forte daquele lugar. E você não parou no final do dia para nem agradecer um pouquinho os livramentos que eu fiz na sua vida. Querido, se eu e você tivéssemos o poder de olhar no mundo espiritual durante essa semana, quantas vezes o diabo tentou ceifar a nossa vida, quantas vezes nós estivemos andando pelo vale da sombra da morte, e quantas vezes a mão do rei nos protegeu, nos abençoou, nós teríamos motivo de sobra
para todas as noites dobrar o nosso joelho e dizer: louvado seja o nome desse Rei poderoso, que me livra, que me guarda, que me abençoa, que me provê. O Rei está no campo. É tempo de entregarmos para Ele o nosso devocional, o nosso tempo, querido, é 15 minutos. Parece básico, mas a gente não faz. E eu queria fazer um outro desafio para você. Eu queria que você comprasse uma Bíblia de papel. Quantos tem Bíblia de papel? Levanta bem no alto aí. Não, aqui agora. Levanta a sua Bíblia no alto aí. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Bíblias. Ó, nem 3%, nem 5% de quem está aqui dentro trouxe uma Bíblia na mão. Está na hora da gente voltar a fazer coisas simples para ter resultados avançados. Lê Bíblia, Leandro. Lembra quando a gente abria a Bíblia e chorava nela? Hoje a gente vê vídeo. Hoje a gente escuta pastor pregando. Mas os momentos que Deus mais falou na minha vida foi quando eu abri as Escrituras e li o que está escrito aqui dentro. Aqui está o teu passado, aqui está o teu presente e aqui está o seu futuro. Aqui está a resposta para o seu casamento, aqui está a resposta para o seu emprego, aqui está a resposta para a sua vida, aqui está a resposta para a sua casa, aqui está a resposta do seu sentido de vida. Basta você abrir isso aqui e ler. Basta você começar a ter o hábito de ler isso aqui, que a sua vida vai ser poderosa em Deus. E a gente precisa mudar essa estatística de ser a pior geração de leitura bíblica de todos os tempos. Eu não sei você, mas eu não estou satisfeito com o que eu tenho entregue para Deus. Por isso, nesse mês de Elul, eu preciso me consertar. E eu sou o primeiro a estar aqui hoje na frente, como eu fiz de manhã, para pedir: Deus, eu preciso melhorar. Eu preciso ler mais Bíblia. Eu preciso orar mais, eu preciso buscar mais, eu preciso ter uma vida devocional diferenciada. Porque a gente fica trabalhando no campo, trabalhando. O Rei chega no mês de Elul, a gente nem percebe. Só que a gente precisa largar as ferramentas, largar a força do nosso braço, largar a força da nossa existência. E nesse mês fala assim: Senhor, eu sou totalmente dependente do teu favor sobre a minha vida. E nesse mês muda a minha história, muda a minha vida, em nome de Jesus. Fecha os teus olhos por um instante. Pode apagar as luzes. Quero chamar o Ministério de Louvor aqui. Se você é essa pessoa que hoje Deus falou com você, você não tem lido Bíblia mais como você lia. Você não ora mais do jeito que você orava. Você não tem tempo para devocional. Hoje o dia inteiro você não parou um minuto para falar com Deus. Essa semana foram os raros momentos, ou até de repente nenhum momento, você parou para ajoelhar diante do Senhor. Essa palavra é para todo mundo, para líder, para pastor. Por isso que eu quero ser o primeiro a estar aqui hoje, orando junto com você. Se você não está satisfeito com a tua vida espiritual, se você tem orado pouco, lido Bíblia quase nada, ou você tem até ter lido alguma coisa, mas você acha que você pode mais, e você está sentindo um arrependimento profundo no seu coração, você está entendendo que coisas simples da sua vida você precisa mudar. Eu queria te chamar aqui à frente, que eu quero orar por você. O mercado está vazio, seu trabalho já parou, o martelo dos obreiros, seu barulho já cessou, os ceifeiros lá no campo terminaram seu labor. Sai a última notícia.
O rei está voltando. O rei está voltando. A trombeta vai soando. O meu nome me chama. O rei está voltando. O rei está voltando. Aleluia. Ele vem me buscar. Os vagões de trens vazios passam ruas e quarteirões, aviões sem seus pilotos voam pra destruição. A cidade está deserta, a agitação parou. Sai a última notícia: Jesus Cristo. O rei está aqui. O rei está voltando. O rei está voltando. A trombeta vai soando. O teu nome irá chamar. O rei está voltando. O rei está voltando. Aleluia. Ele vem me buscar. Quanto tempo você não ora? Quanto tempo você não busca? Quanto tempo você não lê Bíblia? Sai do automático, meu irmão. Sai do automático, minha irmã. O rei está no campo. O rei está no campo. Ele está presente. Há um mês de reconexão. É um mês de busca novamente. É um mês de você se arrepender. É um mês de você se conectar com Ele. É um mês de você buscar Ele. Comece a dizer: Senhor, me perdoa pela minha vida negligente de leitura bíblica. Me perdoa porque eu não leio um texto bíblico durante a semana. Me perdoe porque eu não oro nada, porque eu não busco. Eu quero chegar no culto e Deus falar comigo. Você pode mais. Lembra quando você chegou aqui? Lembra quando você aceitou Jesus? Lembra quando você estava lá atrás? Você pode mais. Você pode estar mais conectado com Ele. E hoje o Senhor quer de você uma aproximação. O rei está no campo. Ele está no campo. Ele está no campo. O rei está no campo. O rei está no campo. A trombeta está soando. O teu nome irá chamar. O rei está no campo. O rei está no campo. Aleluia. Ele vem me buscar. Diga mais uma vez: o rei vai. O rei está no campo. O rei está no campo. A trombeta está soando. O teu nome irá chamar. O rei está no campo. O rei está no campo.